eu não pedi, eu não orei, pedi se eu passar, a semente apareceu aqui. Eu devo ter guardado para alguma coisa, esqueci. Deus, o julgamento das igrejas e do campo. São 12 páginas, vou passar um pouquinho rápido. Então a nossa irmã fala aqui, eu te amo, pai, eu te amo, obrigado por essa geração final. E pela palavra, eu acho que ninguém duvida mais que estamos na geração final, né, amados? Ela deu aqui Salmo 119, 105, por favor, leia isso no seu tempo. Então aqui aos novos, Jesus falaria, sobe, o Senhor começa a conversar com ela. E eu amo, eu queria ter tanto tempo para falar dela, quando ela anda no céu. Ela chegou nas portas dos céus, havia um banco à direita, onde ficava o conselho florestal, então ela já tinha ido ao Senhor. Essa aqui, amados, dado em 2016. E ela chegou então perante o trono de Deus, olha só o que Uriel fala, largue seus fardos aqui e depois vá diante de Deus. Fardos pode ser fraquezas, pode ser pecado, seja o que for, mas olha, observe que ela está no céu, ela não foi parada de entrar no céu, ou perante o trono do Senhor. Já falei várias vezes aqui que muitos dos irmãos que amam o Senhor carregam esse pecado que não tem, foram tirados deles de acordo com o Senhor, mas se carregam, andam nessa vergonha, andam com a cabeça se arrastando no chão. Já falei isso várias vezes. O Senhor tem falado, Ele limpa o seu pecado? Ele limpa o seu pecado, o seu coração é nele, queridos. Isso é fato, tem na Bíblia também, tudo. Tudo é o amor que você tem pelo Senhor, Ele faz tudo para você, tudo. Aqui Uriel fala, Deus disse que a hora é tarde, como eu te falei, 2016, como você não tem uma medida clara do tempo, então não tem escolha a não ser a pretender que sabe a hora, ou ir até o trono de Deus, que o Criador da vida, que determina o Deus dos homens. Somente Deus tem o poder sobre o calendário dele e o relógio dele. Se você claramente confia nele, você então deve confiar nele em tudo que fizer. Agora eu vou mostrar uma coisa primeiro. Ele falou, venha. Isso aqui foi um sonho que ela teve. Então, de repente, aqui ela via um sonho dela, uma enorme jiboia. Ela aqui está, Uriel, dentro do sonho dela, com ela. Sonho dentro do sonho. Essa jiboia amarela, eu já tive sonho, vi sobre ela estava perto de mim, olhou para mim, aquela coisa toda. Mas eu não dei nem bola para ela. Teve uma outra época que eu estava sendo atacado demais, eu orei tanto ao Senhor pedindo para me ajudar, e Ele fez isso mesmo, de repente estava num sonho. Eu estava com essa menina também, meus anjos aqui, e eu abri a porta da minha casa, logo à frente da porta da minha casa, estava lá, essa jiboia, deitada lá na entrada da casa, ela mexeu com a cabeça assim um pouco, e eu olhei para a senhora, de repente ela deu um tiro, ela saiu correndo da minha casa, eu vi ela atravessando a rua, o vizinho na frente da minha casa, ela atravessou a rua e entrou dentro daquela casa, a casa do vizinho. E ela deu um tiro, porque atrás dela apareceu um bichinho, aquele bichinho que mata cobra e come cobra. Então, enquanto ela corria atravessando a rua, esse bichinho ia mordendo ela, e ela não parou, continuou correndo desesperada, e entrou na casa. E o bichinho veio para mim, e deitou de costas, colocou na barriga para cima. E essa menina, acredito que era meu anjo, ela fazendo carinho na barriga do bichinho, o bichinho fazendo assim, me deu até medo do bichinho. Essa cobra apareceu para mim, essa jiboia amarela. E ela então viu essa jiboia dentro da casa dela, jiboia fazendo todo esse tipo de coisa na casa dela, problema de entrando nos quartos das crianças, beliscando as comunicações, a internet, fazendo todas essas coisas na casa dela, no telefone. A cobra mordia os fios e causava estática, então aqui está a cobra atacando a casa dela, a cobra falava coisas horríveis. Ela viu a cobra entrar dentro do quarto dela à noite e sussurrar coisas através desse reflexo no espelho. Eu já teve uma irmã aqui que já viu, acredito que foi até a mesma, a pastora Nil, me viu assim em pé, e essa cobra rolando em cima de mim, chegando perto do meu ouvido e falando coisa. Sim, o maligno fala coisa no seu ouvido, mano. O ferreiro fala coisa, porque ele não tem o poder de te tirar, mas ele tem o poder de te colocar sugestões no seu pensamento, você sai do caminho. Sim, ele faz isso. E ela falou que essas cobras, então, saiu disso, começou a entrar nas mochilas dos filhos dela, nos livros, no telefone, no almoço, entrou até mesmo fala que tentei mover pelo sonho, mas fui contida. Uriel apontou para a sala de aula e vi cobra enrolada. Na maioria dos adolescentes na sala de aula, a cobra dos filhos dela eram menores.
E aqui eu acho que ela fala mais tarde aqui que ela viu essa cobra no óculos do filho dela, e o filho dela acabou que não conseguia se concentrar. E aqui está o maligno em ação, queridos. Ela fala, Uriel, para essa cobra em nome de Jesus. E Uriel falou, vou mostrar mais coisa a você. Então ela viu, ela estava nesse dia, algumas semanas atrás, ela estava no porão, e aqui está ela, vendo ela mesma. Ela estava no porão e estava havendo essa guerra espiritual, e decidimos fazer uma limpeza da casa. E aconteceu que ela começou a orar, e apareceu anjos gigantes lutando com essa cobra. Enquanto eu orava, ela falou, a cobra correu para casa enquanto eu era perseguida por poderosos guerreiros angelicais. Glória a Deus! Nunca parem de orar, queridos. Depois de algum tempo, a cobra escorreu. Minhas orações foram interrompidas quando eu vi um exército inimigo desses seres demoníacos usando todos os meios possíveis para parar as minhas orações. Isso acontece, eu acho que deve ter acontecido com você. As horas que você mais ora, as horas que você ora, é a hora que eles querem atacar, querem você calar a boca. Eles fazem isso comigo constantemente. Ela terminou de orar e a cobra descansou, enrolou e foi para um outro lugar, outra coisa. E houve então um som alto, então aqui ela viu o filho dela aqui, ela começou a orar novamente. Ela olhou, porque a cobra foi para o encanamento, rolou no encanamento, ela orou pelo encanamento e ouviu. Eu vi que era uma cobra enorme correndo de uma unção, da nossa unção, que ela começou a ungir a casa, e a cobra não quis nem conversa com a unção, começou a correr de todo lado, enquanto ela orava. E passando aqui mais para frente, aqui, a cobra que ficou dentro, quer dizer, as cobras se espalharam na casa dela, muitos correram do nome de Jesus, da unção que ela estava fazendo na casa. Então aqui ela está vendo uma guerra espiritual acontecendo na casa dela, queridos. Ela viu as crianças dela acontecendo essa coisa, então ela viu aqui os anjos falando para ela para cortar a cabeça da cobra, e ela viu os anjos cortando a cabeça da cobra. Uriel falou, Deus ordena aos anjos concernentes a você e seus filhos que protejam os seus caminhos, mas você ainda está sentindo os efeitos desta guerra. Sim, amados, vocês todos têm anjos ao redor de você, no seu quarto, em todo lugar. Mas a gente sente o efeito das guerras, enquanto eles estão cortando a cabeça desses malignos. Ela fala, mesmo que a cobra tenha sido derrotada no Calvário, a sua cabeça permanece. Então, essa aqui é uma das guerras que está acontecendo. Eu quero passar mais para frente, quando Deus começa a conversar. São 12 páginas. Olha só, o inimigo conhece você e conhece os seus filhos. Então, subestimar a sua letalidade sem o Senhor seria tolice e ignorá-lo ainda? Sim, muitos falam que não. Eu já ouvi pregador falar que o inimigo não entra na casa dele, etc, etc, etc. Eu já ouvi isso. Isso você só deixa o maligno bem feliz, né? Ele trabalha com você nas suas costas, sem você saber. O inimigo, sim, está sempre com aqueles que declaram, aqueles que é o povo de Deus. Sempre está. E a razão que eu estou aqui, você está aí, é porque o Senhor nos protege. Essa é a única razão. Ele não tem um pingo de amor por nós, ele odeia todos nós. Uriel fala, não se envolva com o inimigo sem cabeça e nem dê as costas para o inimigo derrotado. Aqui está Uriel, o arquianjo, falando, não brinque com o inimigo. O Senhor já tem falado isso, não subestime Satanás, não subestima ele. Lembre-se de que o inimigo não tem nada a perder, mas tudo a ganhar, removendo a sua capacidade de resistir. Quando você clama a Jesus em nome do Senhor e expulsa o inimigo em seu nome, eles devem fugir para o buraco em que se arrastam pela autoridade de Deus dada a Jesus sobre eles. Aqui é a razão, porque ele não gosta que você ora. Todos correm em nome de Jesus. Estuda Lucas 10:16, por favor. Estude não em parte, mas ao todo. Meu amigo que faleceu cansava de falar isso da igreja de Deus, de nós, farisaicos. Lemos, eu vi que isso mais ainda, muitos leem a Bíblia parcialmente. Alguns versículos aqui ali fazem, não leem todo. Leem toda, mas você não pode, o senhor pastor John, você falou disso no outro dia, você não pode criar uma doutrina baseada em um verso. Ó. E a igreja faz isso. Ó.
Tem que ler ao todo, tem que saber o aspecto total daquele negócio, né? Ela deu Apocalipse 12 e 11, quando ela viu a Bíblia aqui, e aqui ela viu que venceram Satanás, e eles não amaram suas vidas até a morte. Eu acredito que isso aqui está falando da grande tribulação, que muitos deram a vida deles, né? Perderam a cabeça para viver com o Senhor por toda a eternidade. Tiveram de passar por isso, porque o Senhor, faltava alguma coisa neles, né? Eles tiveram de passar pelo fogo da aflição. Aqui Uriel fala, passe algum tempo na palavra e permita que o conselho do Espírito Santo lhe mostre. Aqueles que zombam de você por causa dessas batalhas não entendem a sabedoria adquirida durante essas provações. Sim, amados. A provação nos ensina a coisas. Nos ensina. Ele falaria, você deve usar toda a sua armadura, pois quem pode remover o favor de Deus se não declarar? A não declarar isso, você cumpriu os seus decretos dados a você pelo próprio Deus, você recebeu um anel de sinete e está implantado, todos vocês aí, queridos. Vocês não veem seu anel, mas está aí, anel de sinete. Vocês viram lá, lembrei aqui agora da vírgula. Viram o sol na mão dela, né? Se vocês viram o vídeo com você, um anel de sinete. Então aqui está, você está sempre correndo atrás dele. Isso aqui é a diferença. Isso aqui é a diferença entre a noiva sábia e a noiva tola. A noiva sábia, a noiva do Senhor está sempre correndo atrás do Senhor. Sempre. Vou colocar o D maiúsculo aqui. Sempre correndo atrás do Senhor. Nas decisões que faz, tenta entender o Senhor. Aqui fala, Uriel só falou, está passando rápido, tá, queridos? Mas vai ficar aqui no seu tempo, são 12 páginas, já são 1h40 já. Ela fala que o propósito dele dos anjos e dos arcanjos, é treinar você. Olha só, isso já foi falado quantas vezes aqui. Uriel, Gabriel, é treinar você. Aqui na mensagem que ele acabou de falar, o Senhor falou que vocês estão sendo treinados na promessa que ele tem feito para cada um de vocês. Quer dizer, ele não está passando você pelo fogo da aflição, ele não está te moldando o seu coração. Já acabou, amados. O jogo já acabou. Agora ele está treinando você para você fazer o que ele prometeu para cada um de vocês. Você está sendo treinado naquela tarefa específica que você vai receber dele. É isso que ele falou. Cada um de vocês estão sendo treinados para fazer aquilo que ele tem prometido para cada um de vocês. João também, desculpa, tá? Espero. Aqui ela fala esse outro sonho que ela teve. Essa aqui ela não entendeu esse sonho, mas eu entendi imediatamente quando aqui ela viu esse lugar que era bastante árido. E eu já comecei a entender isso logo assim que ela começou a conversar. Foi uma invasão que aconteceu nesse país, nesse local. Ela viu esse lugar que era muito, muito bonito e tal. Enquanto ela olhava, tinha um vento forte, aí veio a chuva, olha a tempestade chegando, junto com o sol. E aí ela falou, o Uriel apontou para o leste, ela olhou para o leste e viu a desolação. Ela viu uma terra estéril, a terra estava devastada e nada parecia habitar lá. Então ela começou a ver isso depois que ela olhou para o leste, de onde está vindo, né? De onde está vindo o ataque leste e oeste. O chão estava congelado, então isso aqui é no inverno, ou no final do inverno. O final do inverno aqui, mesmo acabando o inverno, querido, ainda fica, a neve fica aqui muito tempo com a gente ainda. Não é mesmo a gente estando na primavera, a neve ainda está no chão, ainda está congelado, ainda está congelando a grama, tudo. Isso aqui é o que ela viu, o chão congelado. Quer dizer, o inverno acabou de passar. E ela falou que no meu estômago eu senti que havia morte, como eu podia entender. E ela mostra aqui claramente que é o que eu realmente pensei, quando ela chegou aqui, ela falou, o solo os congelou no lugar e parecia que um exército invasor tinha vindo do norte para devastar a terra. Ela não entendeu o que é isso. Assim que eu bati o olho, eu entendi. É a invasão aqui que vai causar desolação. E os Estados Unidos vai ser destruído em um dia ou uma hora. De um ataque maciço dos russos e dos chineses e outros países. Maciço. Primeiro vai vir o ataque elétrico pulsonar que vai destruir a eletricidade. Sempre fazem isso, né, amados?
quando você ataca um país, a primeira coisa que você derruba é a eletricidade. Você derruba a eletricidade, como é que você vai jogar os jatos? Como é que você vai jogar os foguetes? Como é que você vai jogar os mísseis? Nada funciona. O outro exército vem e simplesmente te come na maior facilidade. Teve outro exemplo aqui, que um outro irmão que teve um sonho que ele estava atirando nesse exército invasor. O exército invasor tinha tanques, tinha tudo, eles não tinham nada, só tinham arma. Eles não tinham o exército aqui os que sobraram aqui nos Estados Unidos só tinham essas armas que atiravam, não tinham tanque, não tinha nada. Já o exército invasor tinha tanque. E aqui eu já teve 2 ou 3 grandes profetas e pastores que tiveram sonhos sobre isso, que a primeira coisa que vai ser destruído vai ser a eletricidade. Vai atacar a eletricidade, vai cair tudo por terra, então não vai ter jeito, nada vai funcionar. E é claro, os tanques que estão vindo pelos navios, etc, vão vir aqui e eliminar tudo, né? Eu vi isso vai acontecer aqui. Estamos chegando a isso, tá, queridos? O exército invasor que vem para destruir tudo. Do nosso lado vai vir os chineses, falado pelo profeta. Do outro lado, onde a irmã está, é os russos. E o Dmitry, que foi um grande profeta e pastor, de qual país, cara? Aquele Romênia. Ele viu mais 6 países, México, Nicarágua e outros aqui. Ele viu 7 bandeiras aqui nos Estados Unidos. E aqui a Uriel fala para ela entender, para eu ler o livro de Joel 2, eu passei rapidamente aqui, eu fiz um link, porque deve ser alguma coisa. Joel 2, a 2:20, fala o quê? Mas removerei para longe de vós o exército do norte. Então aqui é o Senhor, depois que, e outros profetas têm falado, depois que eles atacarem os Estados Unidos, o Senhor vai tirar o exército daqui, jogar eles de volta para o país deles, a Rússia e a China. Eu acho que eles vão brigar entre eles, a China vai invadir a Rússia depois. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente o mar oriental da China, aqui, a sua retaguarda é o mar ocidental. Então aqui está, isso aqui tem acontecido de irmãos que têm visto, depois que eles vieram invadir, ficaram aqui um pouco tempo matando todo mundo, eles foram embora, e a profeta falou que não sabia nem porquê, mas outros já viram isso, o Dmitry também já viu isso, eles voltando para a terra dele, porque vai chegar um ponto que a China vai invadir a Rússia. Lá o cara da China, lá o presidente, eu espero que eles não estão procurando o nome China ainda, pensa que é Deus. E aqui ela chegou perante o trono, ela viu santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou seguir mais para baixo, eu quero ler o que o Senhor Deus fala. Nosso Deus fala, porque acredita que eu permiti esse problema para você durante a tempestade de neve? O Senhor fala aqui, eu te amo, eu te chamo de minha amiga, o nosso Deus fala isso, Jesus. Ele está no seu trono, e se não fosse assim, eu teria removido a minha graça. O que você aprendeu, mantenha a simplicidade. O Senhor chama todos vocês de amigo e amiga. Nosso Deus fala mais, filha, clame a mim quando estiver em perigo. Meus queridos, não esqueçam isso, tá? O Senhor quer que você chame Ele quando estiver em perigo. Eu vou falar isso 2 vezes. Pois eu enviei anjos a seu respeito. Agora você ficou machucada. O nosso Deus fala, isso não serve a nenhum propósito, é apenas um indicador de medidas para aqueles que falham em reconhecer a minha mão nos eventos. A irmã fala aqui porque ela estava de carro, foi pegar os filhos dela e de repente ela estava dirigindo nessa neve, o carro dela deslizou e ia bater num pote, ia descer, ia cair no abismo, na montanha. E ela clamou o nome do Senhor enquanto ela estava deslizando e o carro se endireitou. E o carro que vinha em direção contra ela acabou passando por ela e não foi uma batida cara a cara. Aliás, quando ela estava dirigindo, o carro já estava em outra direção e acabou que se o carro não tivesse em outra direção, tinha batido nela cara a cara quando foi salvo. Então o Senhor salvou isso dela. Muitos e muitos eventos em sua vida, amado. Deus te livra dessas coisas e a gente nem sabe. Se você não está de braço, se você não está, sua cabeça não está pensando nessas coisas. E o Senhor mesmo fala isso, ó, que é um indicador para aqueles que falham em reconhecer a minha mão nos eventos. Sim, o Senhor tem. E nós vamos ficar surpresos as milhares e milhares de vezes que o Senhor tem nos salvado de coisas assim. E muitas vezes nós não ficamos sabendo. O Senhor fala, nosso Deus, se meu favor for removido e eu permito que o homem cuide-se por si mesmo ou se salve, isso levará à morte, e não somente à morte física, mas à morte espiritual. Se o Senhor tirar a mão dele, amado, está todo mundo lascado. Para colocar de uma maneira mais vulgar. Todo mundo lascado. Como ele falou aqui. Ele não deixa, né? Glória a Deus.
Agora, até mesmo o motorista mais habilidoso, que ele já está dando uma lição aqui para nós, pode sair da estrada sem mim para ajudar na direção. Quem consegue subir rapidamente uma ladeira escorregadia ou mesmo impedir uma queda livre, até falar dela, ele ia cair com o carro, né? Nosso Deus fala, quem pode prever a trajetória de um tornado ou a magnitude de um furacão? Uma pergunta que ele faz. Quem pode ordená-lo a fugir ou controlar o seu poder? Eu acho lindo demais quando o senhor conversa o poder dele assim, né? O tornado vem, pode ser o tornado nível 1, 2, 3, 4, 5, vem em sua direção e é ele que controla a direção do tornado, ele controla a intensidade do tornado e olha só, como é lindo o nosso Deus. O Senhor fala, portanto, Erim, por minha graça você foi salva desse acidente hoje. Aqui está. Muitos de nós somos salvos, amados. A gente acha que é coincidência, coisa que aconteceu, coincidência, nós fomos salvos por Deus de um acidente. Andando mais rápido, nossa, ainda estou na página 9, o tempo está acabando. Sim, Pai, por favor, me ajude a ser mais forte. O Senhor fala, na sua fraqueza, meus queridos, escutem, por favor. Na sua fraqueza, eu sou fortalecido. Então, clame ou chame a mim. Ele quer isso de você, tá, querido? Agora eu te dei um sonho e uma visão. E agora eu vou dar isso também. Ele mostrou aqui o chão onde ela estava, no tribunal onde ela estava, o chão abriu, ela começou a ver coisas. E ela viu aqui um campo, ela viu um novo campo, olha só, é o campo que ela vai dar, essa aqui vai ser a colheita que o Senhor tem designado para ela. Cada um tem seu campo. Vi um campo que precisava de muito trabalho e era um terreno indesejável, coberto de neve. Havia colinas e pomares cobertos de neve, mas eu realmente não conseguiria dizer o que isso significava. O Senhor explicou isso mais tarde, vou ler aqui para vocês, que é o campo da colheita que ele deu para ela. Alguns vão ter um campo mais fácil, alguns vão ter um campo mais difícil. Ó. E aqui Deus fala, este campo que eu estou lhe dando é difícil. Então você deve escrever claramente isso, ó, pois eu lhe darei mais. Aqui está a autoridade a nossa irmã Erim. O nosso Deus fala, escreva claramente isso. O Senhor fala, agora estamos em um tempo de rebelião e muitos não vão aceitar o seu cultivo neste campo. Ó. Nossa, olha só. Que coisa inacreditável que eu estou vendo agora. O Senhor vai dar um campo de cultivo para alguns dos seus filhos, mas ele falou que alguns dos seus filhos estão em rebelião e eles não vão querer. Nossa, que coisa, hein, amados? Se é isso mesmo que eu estou entendendo, hein? Para aqueles que aceitarem, eles encontrarão tesouros escondidos e o suficiente para comprar o seu próprio campo e cultivá-lo. Então aqui são os filhos de Deus, aqueles que aceitarem, eles vão ter o próprio campo deles para eles trabalharem. Existem caminhos mais fáceis para campos mais fáceis, mas este eu tenho escolhido para você. Eu tenho achado favor em você e eu vou providenciar tudo o que você precisa para trazer estes para a colheita. Então, isso aqui o Senhor já designou para cada um de vocês o campo para vocês trabalharem. E é uma coisa triste que alguns vão rejeitar. Mas ele falou, aqueles que aceitarem vão achar mais campos, etc, etc. O Senhor vai dar alguns campos difíceis de ser trabalhados para alguns que ele vai selecionar. Mas ele falou, eu estou com todos vocês. Nosso Deus fala, Erim, eu estou prestes a fazer algo em seus dias que você não acreditaria. Ele deu Habacuque 1:5, embora seja dito a você. O nosso Deus fala, Erim, você acabou de hesitar, por quê? Ela pensou nas enfermidades e tudo, e o Senhor fala, muito bem, você vai ser fortificado e as fortalezas removidas. Chame-me. Aqui está o Senhor novamente pedindo para nós chamar Ele. Eu vou te ouvir em sua angústia, mas você deve chamar. Amados, sempre chamem, tá? Nunca fiquem cansados. Eu sei que teve momentos que já fiquei cansado de lutar, mas é isso que o inimigo quer, amados. Que você fique cansado e não clame o Senhor, porque ele não tem a mínima compaixão com você, ele quer te matar. E porque o Senhor é Deus, ele é teu Pai e ele te ama. Desculpa, nós! Ele quer você ouvir você gritar o nome dele? Isso agrada o Senhor? Não porque está escrito, abre a porta será aberta, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui do coração do Senhor. Clama a Deus, Ele quer ouvir você clamar o nome dele.
E quanto mais em angústia você estiver, mais você deve gritar. E mais Ele vai amar ouvir sua voz. Nosso Deus fala isso é suficiente por hoje, mas ela fala, pai, tem uma pergunta, o nosso pai fala assim, prossiga. E ela viu esse terreno, ele vai falar do terreno agora. O tempo da profecia se cumprirá à medida que o julgamento venha sobre a terra. E haverá um tempo de grande tristeza. Aqui é Deus falando, tá, queridos? Um tempo de grande tristeza. O tempo da profecia que está acontecendo agora perante nossos próprios olhos. Note novamente, isso foi dado em 2016. Já se passaram 8 anos. Nós estamos vendo esse tempo de profecia com Israel sendo invadido. Hoje, à medida que o julgamento começar a vir, então espere, como tem sido falado aqui, espere que as dores de parto vão aumentar cada vez mais e mais e mais, porque a colheita tem que estar pronta para ser colhida. E a colheita, e os homens ouvem mais quando estão sendo humilhados, queridos. Não é isso? Quando a gente está sendo humilhado, a gente ouve mais as coisas, ou a gente procura um salvador. O senhor já falou isso várias vezes aqui, né? Aqueles que acompanham o canal diariamente, ou quando a gente faz os vídeos. Esperem agora, de agora em diante, amados, as dores de parto acontecerem com mais frequência e mais intensidade, tá? O Senhor fala, aqueles que guardam meus decretos, as minhas leis, e são rápidos em se proteger das doutrinas iníquas, serão poupados. Note que ele falou, aqueles que seguem as leis e mandamentos dele com coração sincero. Já falei isso várias vezes, olha só, acho que é por isso que ele tem me mostrado isso aqui hoje. Já falei para você várias e várias vezes, porque já li do Senhor, que aquele coração sincero que segue as leis e mandamentos do Senhor, estão longe de fazer qualquer coisa iníquas, vão ser salvos, porque Salmo 122 fala que aquele coração piedoso, ele é justo, ele vai ser salvo. Já muitos tentaram brigando comigo. Porque eles estão seguindo as leis e mandamentos. As leis e mandamentos, o que elas fazem? Elas levam você ao amor. Você já pratica o amor. Não precisa de uma lei falar, dá comida para aquele que tem fome. Não precisa de uma lei falar isso, que está escrito isso também. Você já dá isso pelo puro do seu coração. Você está cumprindo o que a lei fala. E a lei vem de quem? De Deus. Então você está fazendo aquilo que Deus tem falado pelas leis e mandamentos do Antigo Testamento. Aquilo que o Senhor pede para você fazer, você está fazendo, você vai ser salvo, o seu coração é justo. Interessante, ele falou as leis, ele não falou ele, né? Porque aqueles que estão nele estão salvos. Não há condenação naquele que tem o nome do Senhor, aquele que acredita no Senhor, aquele que crê no Senhor. Não há condenação a ele. É mais do que óbvio que eles vão ser salvos. A pergunta é aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que estão na lei e os mandamentos, mas não conhecem Jesus. Ele fala dessas pessoas. Aqueles que guardam os meus decretos, as minhas leis, e são rápidos em me proteger. Nas Escrituras falam, aqueles que clamam o nome do Senhor serão salvos. Então há esses dois, né? Esses dois tipos de pessoas. Isso ele tem mostrado, revelado, amados, para os mistérios de Deus semana passada. Não tem muito tempo, 3, 4 dias. Uma irmã falou, não, mas você não pode ter salvação com obras? Por que não? Isso aí é claro, é a situação do coração. Tem muitas pessoas, sim, eu vou dar uma esmola para esse cara, porque eu dando esmola para aquele cara, eu consegui um ticket para entrar no céu. Olha, amados, é isso, entenda o que você lê nas Escrituras. É por isso que está escrito, você não pode comprar o seu caminho para o céu fazendo boas obras. Porque de repente, você fazendo isso, você fez, eu estou dando comida para esse pobre, porque agora eu dando comida para esse pobre, tirando meu sapato e dando para ele, cuidando desse cara, entendeu? Eu vou ter um ticket para o céu, de entrada ao céu. É claro, um coração desse não é sincero. Entendam as Escrituras, amados? Mas aqueles que seguem as leis e os mandamentos de um coração sincero, de um coração justo, de um coração honesto, que você dá aquela comida para aquela pessoa, não porque você vai para o céu por causa disso, às vezes a pessoa não está nem pensando nisso, mas é porque aquela pessoa está passando fome. E no seu coração, você prefere que aquela pessoa tenha comida e não passe fome, mas você passe. É isso que o Senhor está falando? É isso que Ele está falando? Você não precisa de uma lei para falar, dá comida para aquele cara porque ele está passando fome. Você dá porque o seu coração sincero, você faz isso, o seu coração é sincero, você vive para o próximo. É isso que o Senhor está falando? Entenda as Escrituras, amados.
E há várias e várias pessoas que vão ajudar, porque sabe, se eu fizer uma boa obra, eu vou entrar no céu. É claro que não vai entrar, queridos. Olha a posição do coração. Bom, continuando aqui mais ainda, eu já falei tanto. A minha igreja, ó Senhor, agora fica pessoal. A minha igreja se entregou a outros deuses e perseguiu falsas doutrinas. Aqueles que falharam em seguir as minhas palavras e praticar os meus preceitos, eu retirarei a minha mão de proteção. Os meus julgamentos estão caindo sobre as igrejas, pois muitos corações, olha só a palavra, esfriaram, e essa é uma geração adultéria. Exatamente isso que eu acabei de falar. Tudo rescinde do coração, amados. Tudo rescinde dos corações. Se você está dando a comida para aquela pessoa, você está dando a comida para alguém, é porque aquela pessoa está com fome. Ou porque você quer entrar para o céu. Se você quer entrar para o céu, o seu coração não é sincero. Tudo rescinde do coração. Quando eu digo um coração justo, é porque é o coração sincero, como fala Salmo 122. É um coração sincero. É o bom samaritano que ajuda aquela pessoa. Você não passa pelaquela pessoa esticada no chão. Não interessa se aquela pessoa é bruxo. Se é isso, aquela outra pessoa está no chão procurando necessidade, você vai e cuida das feridas dele. Você faz isso de coração. É um coração justo. Usem sabedoria. O outro já leva, meu vizinho faz bruxaria. Meus queridos, usem sabedoria. Tem pessoas que fazem bruxaria, mas eles amam fazer bruxaria. Então o que você tem que se envolver com isso? Eles amam fazer isso. Eu acredito que em Salmos que fala que ficaram de fora aqueles que são mentirosos. Então ninguém de nós vai entrar no céu. Tem a mentira do pensamento, querido. Mas é aqueles que amam a mentira que não vão entrar. Vocês conseguem ver a diferença? Continua no canal. Isso aqui é coisa que um pastor na igreja normal, né? Todo sábado tem a continuação, né, do sermão 1, sermão 2. Então você consegue construir a tua igreja. Aqui vem e fala 20 minutos. É muito difícil, né, queridos? Olha só, já são 2 horas. Tem que continuar aqui. Não vai dar nem para continuar isso que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor fala, eu vou falar mais sobre isso, mas há um esforço para se tornarem mais tolerantes com tendências pecaminosas. As igrejas têm aceitado coisas que são detestáveis a mim. As igrejas dele. E todas as igrejas que pregam Jesus, pregam Deus. Eu ouvi falar aqui que o Papa tem falado para os pastores para aceitar mais as pessoas que casam com o mesmo sexo, para não julgar essas pessoas mais, e etc, etc. A igreja de Deus tem sido mais ou menos assim, tem usado esse sentimento de eu aceito tudo isso, não está pregando que está errado, e está aceitando tudo isso para que ninguém saia da igreja. Então é isso que ele está falando aqui. Para que a igreja dele fiquem mais toleráveis com tendências pecaminosas. Olha só o que ele mais fala. Eu não tenho mudado. E fiz um portão aumentar quando disse, você não deve mais seguir o Antigo Testamento, que inclui os meus mandamentos. Aqui ele está falando diretamente aos Antigos Testamentos, ou o Velho Testamento, como ele fala. Ele está falando diretamente, amado. Eu acredito que o Senhor está falando aqui, tá? Vai esticar um pouco aqui, tá? Eu acredito que ele está falando para a igreja dele, aqueles que estão ouvindo ao redor do mundo. Agora ele está falando do Antigo Testamento, que muitos não seguem o Antigo Testamento porque é antigo, é velho. Eu já ouvi falar muitas vezes. O irmão Jó, ele é um legalista. Eu já ouvi isso várias vezes. E muitos falam, não, é antigo. Não tem nada a ver, tem que seguir o novo. Ele nunca falou isso, queridos. E aqui ele fala, eu não fiz tal coisa. Por acaso a minha palavra ou as leis agora devem ser lidas somente em parte e não ao todo. A igreja do Senhor faz isso. As pessoas do Senhor que digam cristão leem a Bíblia em parte, não ao todo. Aquela escritura sozinha já cria aquele... Tem que orar ao Espírito Santo para revelar essas coisas. E eu estava falando hoje aqui que aqueles que seguem as próprias leis deles, aqueles que leem uma coisa e ninguém vai mudar, porque está escrito, o Espírito Santo nem conversa com essa pessoa. Como pode você pensar que a primeira leitura que você lê na Bíblia é só o que é? Como pode você falar isso? Sendo que o próprio Jesus tem falado isso. Vocês têm ouvido isso? Não cometeis adultério, mas ele falou, mas eu digo isso a vocês. Se você olhar errado para uma pessoa, você cometeu adultério? Tem ouvido a falar isso? Vocês não matem as pessoas, não assassinem as pessoas. Ele fala, falo mais para você.
Se em seu coração você desejar a morte, você já assassinou. Então, como pode, então, os filhos do Senhor acreditar que o que eles veem é ponto final? O Espírito Santo não consegue levar você ao nível 2, 3, 4 e 5 das Escrituras. Não consegue. Porque você não deixa, você está tão seguro naquele que você acha que é correto, que você não deixa o Espírito Santo te ensinar. Não deixa. Ponto final. Já falou aqui várias e várias vezes. Várias vezes. Então, com isso, as Escrituras são lidas em partes e não ao todo. E quando o Senhor falou isso, olha só. Quando você escrever isto, isso não será popular, Erim. Exatamente é o que eu passo. Quando eu falei do Nefilim, quando eu falei da pessoa com coração sincero, eu recebi 5, eu recebi mensagens, as pessoas com raiva de mim. Não é assim, porque está escrito, ó. Quem tem o coração sincero, quem tem o coração puro, não vai para o céu. Porque está escrito, ó. Está vendo o problema, queridos? E, infelizmente, e eu digo isso infelizmente, muitas dessas pessoas vão passar pela grande tribulação. Infelizmente. Né? Amanhã, leis e mandamentos do Senhor. O último grande dia da festa, o Senhor tem falado, são minhas festas, as festas são santas. O que isso afeta o seu coração? Será que Deus tem que vir e você olhar no olho dele e olhar no seu olho e falar, é minha festa, você tem que seguir? Será que precisa disso, queridos? Ou será que ler o Antigo Testamento que fala que as festas são santas, são minhas? Será que isso é o suficiente? Depende do seu amor com ele. Depende. É claro, examine a sua situação, né? Se você está aprendendo hoje ou amanhã, claro, não vai ter jeito, né? Mas e se isso vem sido falado a você por 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada mudou, eu acho que você deveria checar o teu amor no seu Deus. Por que a palavra aqui no Novo Testamento fala tanto para você, mas o que ele falou no Antigo não tem valor nenhum? Por quê? Você tem que fazer essa pergunta. Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus? Por que as coisas que ele fala aqui, ou ele fala no céu, tem mais valor do que quando ele falou antes? Não é o mesmo Deus? E tem muita gente que ama as palavras e deve amar, mas não segue ele aqui falando aqui a história dele, não segue. É o mesmo Deus? Nossa, já passou o tempo, hein? E eu acredito que o Senhor está aqui mexendo comigo aqui, fala essas coisas. Ele está mexendo aqui comigo. O Deus aqui fala, você me encanta falando para nossa irmã Erim, ele ama todos vocês, amados, ele ama todos vocês, escuta o que eu estou dizendo, não há exceção. Tá? E se você acha ao redor do mundo que você tem esse pecado, tem aquele pecado, você tem essa sujeira, aquela sujeira, você tem isso, aquilo, outro, isso para ele não vale nada para ele. Porque ele tira isso de você. Porque você está nele. Então isso que eu tenho falado, e eu escuto para falar dessa maneira, que é para chocar as pessoas, os seus pecados é irrelevante ao Senhor. Assim diz o Senhor nas Escrituras, nas histórias dele, em todo lugar. Os seus pecados, as suas fraquezas, é irrelevante a Deus. Irrelevante. O inimigo que faz você passar por essas coisas, para você ter esse pecado, você chegar perante o Senhor com toda vergonha, e você abre essa porta para o inimigo te atacar, e você abafa o Espírito Santo, porque você fica num estado espiritual com o Senhor tão ruim com ele, que você anda com a cabeça arrastando ao chão. Isso não vem do Senhor. Então aquelas escrituras que falam, o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, essa morrerá. Essas escrituras têm que ser ensinadas a você entender o Senhor. O que ele é puro, ele é branco, ele não tem mácula. É só entender ele, e não para você se sentir nesse estado. Você é limpo. É por isso que a nossa irmã Arinha, até ela, muitas vezes chegou perante o Senhor e falou, por que eu fiz isso sem pecado? O Senhor falou, você nunca vive sem pecado. Foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, acima de tudo, ó, você nunca vive sem pecado. Mas ele falou, ponto número 2, você não tem pecado. Ué? Uma hora ele fala que ela não vive sem pecado, outra hora ela fala que ela não tem pecado. Aí ele explicou, os seus pecados estão longe de você. Aí ele fala mais, você é linda para mim. Ele fala mais, você é perfeita para mim. Ele está falando para você, queridos. Ele fala mais, você não tem mácula. Porque está longe de você.
Nossa, eu tenho que seguir aqui. O Senhor está mexendo comigo aqui. Então, amados, você, todos nós somos o quê? Um novo começo no Senhor. Novo começo. Isso que tudo sendo falado aqui é novo começo, né, queridos? Quem conversa dessa forma? Aqui começa uma nova temporada do seu ministério. Cada um de vocês aqui, cada um de vocês que vai ouvir esse negócio, tem um ministério com o Senhor. Não somente você tem um ministério com o Senhor, Ele já tem designado para você a sua colheita. Ele começou uma coisa nova. Aqui está ele falando. Passando muito rápido. Olha como o tempo já acabou. E aqui Uriel fala, lembre-se de chamar ele em seus momentos de angústias, em seus momentos de necessidades. Salmos 34, Salmos 18, Salmos 120. Isso aqui é o que está acontecendo hoje. É para cada um de vocês. Por favor, venha no seu tempo e leia isso. O meu tempo praticamente já acabou. Vai estar aqui, tá? Me dá aí um dia para mim fazer o vídeo e colocar aqui tudo certo. Isso aqui é 191 da 2018. Aqui Uriel fala, você tem autoridade que Jesus lhe deu sobre o poder do inimigo e ele deve fugir de você. Amados, não é que ele vai querer fugir de você, ele deve fugir de você. Está aqui a razão que o inimigo não quer que você ore, muito menos que você fale o nome de Jesus. Aqui esses Nefilins, esses demônios, o vídeo que eu fiz aqui, que foi aquele a segurança da Força Aérea dos Estados Unidos, que ele viu um reptiliano na primeira semana que ele já estava na área 51, a base 51 dos Estados Unidos, e ele falou que ele teve de assinar um contrato com a Força Aérea porque ele não podia falar o nome de Jesus quando estava com ele. Não podia falar. Ele falou isso. Ele teve de assinar um contrato com a Força Aérea quando ele estava sendo vigia daquela área 51, onde estavam os malignos, onde havia todos esses malignos, 120 tipos de malignos. Ele teve de assinar um contrato que ele não podia falar o nome de Jesus na frente deles. Porque esses malignos correm tudo, fica tudo desesperado. Em nome de Jesus. Ele não podia falar, era proibido. É claro, porque o humano está criando, né? Está se bajulando contra esses demônios, né? Fazendo o que eles querem. Aqui Uriel fala agora ao escrever, não se entregue a histórias terríveis, mas a menos a glória do Senhor. Nossa, já acabou o tempo. Desculpa, queridos. O Senhor está mexendo comigo aqui. Você recebeu autoridade, então agora testemunhe a glória de Deus e a sua vitória sobre o inimigo. Amados, o Senhor quer que você faça festa na cara do inimigo, porque você já é um vencedor. Né? Claro, você ora para o Senhor, mas ao mesmo tempo se alegre, porque há anjos a você tem, foi dado a você, não é que vai ser dado a você, já foi dado a você quando ele morreu na cruz e você se entregou a ele, já é dado a você, outra mensagem que ele deu aqui, ele falou, eu dei tudo para vocês, eu acho que até passei, está escrito aqui, o Senhor Jesus falou, eu dei tudo para você, tudo, inclusive minha vida e do jeito que eu sofri, no sentido espiritual e físico, tá, queridos? E físico também. Vou falar mais sobre isso também, tá? Quando ele falou, se você orar para a montanha, se joga ao mar, aquela montanha se joga ao mar, isso é literal, tá? Isso não é parábola não, tá? Isso é literal. Você não vê muitas montanhas se jogando no mar, é porque a gente não acredita. Mas isso é assunto para outra hora. Mas é por isso que muitos curam, muitos isso e aquilo outro, porque sim, usam isso e acreditam, e muito é curado. Bom, amados, aqui eu acabo aqui, eu vou tocar um louvor da nossa irmã Gislaine. Desculpa, tá? O Senhor mexeu comigo aqui, estava todo quente, coração, o sangue quente. Amados, um louvor feito para a nossa irmã, a nossa amada Gislaine. Um momento, por favor. Deixa eu pedir uma oração sobre isso. Muito obrigado, Pai, pela mensagem. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem colocado na minha língua aqui para falar, no Espírito Santo, na boca do pastor Jones, na boca daqueles que fazem orações e louvores. O Senhor está guiando todos os seus filhos ao redor do mundo, sem exceção. O Senhor ama todos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a consagração e a santificação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, louvor feito pela nossa irmã Gislaine no momento.